Olá, doutor e doutora! Eu começo essa segunda aula pedindo calma, mas muita calma mesmo. Não que você não esteja calmo, não é isso. A calma que eu peço é com relação ao processo de entendimento das vendas. Esse sim é complexo para algumas pessoas. Como eu contei para vocês na aula passada, sou filha de um cara muito top. E eu mergulho imensamente de tudo que eu aprendi com ele na curta passagem que ele teve aqui na Terra. Meu primeiro trabalho oficial de carteira assinada foi aos 15 anos. Fui contratada como estagiária na Caixa Econômica Federal e naquela época um estagiário era conhecido como escraviário, pois literalmente exercia todas as funções possíveis dentro de uma agência bancária. Eu me lembro que eu reclamava muito com o meu pai e dizia que queria desistir. Mas ele sempre me falava que um dia eu iria entender a importância daquilo. E como sempre, ele estava certo. Sem qualquer tipo de conhecimento técnico, eu conseguia ser a melhor vendedora de produtos bancários da agência, superando os funcionários que estavam ali e alguns há décadas. Naquela época, se me perguntasse qual era a minha estratégia, eu juro, eu não sabia responder, pois eu simplesmente fazia. Era automático para mim. Hoje, depois de 20 anos de experiência trabalhando com atendimento e vendas, eu entendo exatamente o porquê que os meus resultados eram tão extraordinários. Eu conseguia reunir várias estratégias e técnicas, claro, inconscientemente, onde o resultado não podia ser outro, a não ser o sim do meu cliente. Chega de história, vamos à teoria. Vamos entender primeiro o que é vender. Para muitas pessoas, vender é uma forma de conseguir dinheiro. E enquanto essas pessoas pensarem dessa forma, elas nunca serão boas em vendas. Porque, na verdade, o dinheiro é simplesmente uma consequência. Vender é entregar uma solução para um problema existente. Aí sim, quando se sente isso, quando se entende isso, fica muito mais fácil. Pois quem não quer uma solução para um problema? E para você entregar uma solução, o primeiro passo é você conhecer o problema. E esse é o segundo problema. Pois para conhecer o problema do cliente, do outro, é necessário praticar a escuta ativa. E essa é uma dificuldade das pessoas em geral. Só que você já possui essa habilidade, uma vez que depende disso para diagnosticar e tratar um paciente. Mas se você ainda não pratica a escuta ativa, precisa começar a treinar. É que quem não possui essa habilidade acaba praticando a escuta seletiva, ou seja, ouve somente o que quer ouvir e fica projetando argumentos que sustentam a própria posição, enquanto o outro está falando. Desse modo, fica impossível escutar de modo atento, transformando aquela pessoa que está falando em seu único foco. Então, se a gente fosse criar aqui etapas para um processo de venda, eu diria que a primeira etapa é praticar a escuta ativa. O objetivo é identificar o que o paciente de fato precisa e deixá-lo seguro o bastante para falar, falar e falar sempre mais sobre o que quer. Pois o que eles querem levará você a descobrir o que precisa. Escutar atentamente demonstra empatia e um desejo sincero de entender melhor o outro lado. E para isso, faça perguntas dissertativas para conseguir o maior número de informações possíveis. E aí vai o meu conselho. No processo de vendas, não pode haver pressa ou urgência. Avançar rápido demais é um dos erros que os vendedores podem cometer. Se estamos com pressa, o outro lado pode sentir que não está sendo ouvido e nos arriscamos a minar toda a confiança que foi construída. Vamos trazer um exemplo aqui para ilustrar essa teoria. Lembra do senhor Ademir, o nosso paciente fictício lá do módulo 3, que nos acompanhou durante toda a jornada do paciente? Pois então,
Não sei se vocês se lembram, mas o senhor Ademir estava sofrendo com dores no joelho. O doutor Pedro fez algumas perguntas ao senhor Ademir e ele apresentou vários relatos sobre a dificuldade de trabalhar, noites em claro por conta da dor. Ele contou também que todo esse sofrimento já estava afetando o seu relacionamento com outras pessoas e que ele se sentia desmotivado e triste. Ok. Depois que essa escuta ativa for aplicada, é a hora de colocar em prática a segunda etapa. É a fase de validação do problema e empatia tática. Até então, você falou pouco e muito escutou, e isso é um bom sinal. Existe uma frase que diz que um bom vendedor ele escuta 70% e fala 30%, mas esses 30% deverão ser estratégicos. Empregamos a empatia tática, identificando e verbalizando as emoções características daquela situação. Não apenas nos colocamos no lugar do paciente, mas também reconhecemos seus sentimentos, os transformando em palavras. E então, muito calmamente e de maneira respeitosa, repetimos para eles o que estavam sentindo. Então, nesse momento, validamos a emoção do paciente e reconhecemos que o problema existe. Isso mostra que você se identifica com o modo como essa pessoa se sente e promove uma aproximação entre as partes. A beleza da empatia é que ela não exige que você concorde com a ideia da outra pessoa. Você pode muito bem achá-las malucas. No entanto, ao reconhecer a situação do outro, você imediatamente transmite a mensagem de que está escutando atentamente. Então, um exemplo do senhor Ademir, o que o médico precisava fazer é afirmar a compreensão dos problemas que foram relatados. Por exemplo, senhor Ademir, eu imagino o quanto esteja difícil passar por noites em claros por conta da dor. E isso tem um efeito acumulativo, não é mesmo? Pois o sono é reparador e faz parte de qualquer tratamento ter um sono de qualidade. Entenderam a ideia aqui? Então, a partir de agora, a relação de confiança é ainda mais forte, pois o paciente tem a total certeza que foi compreendido por você. Uma atenção importante aqui é com relação à sua voz. Essa é uma ferramenta potente em qualquer comunicação e pode ser usada intencionalmente para alcançar a mente de alguém e mudar o interruptor emocional do nervoso para o calmo, do desacreditado para o confiante. Por exemplo, existem alguns tipos de tom de voz. A que a maioria dos médicos utiliza é o que a gente chama de voz direta e assertiva. Essa é uma voz que traz mais racionalidade ao assunto, um posicionamento mais firme, mas muito pouco carisma. Apesar da grande maioria utilizar essa voz, é uma voz que não vende. Pelo contrário, ela traz uma sinalização de dominância e induzirá o paciente a repelir as tentativas de ser controlado. Na maioria das vezes, o melhor é usar a voz positiva e brincalhona. É a voz de uma pessoa tranquila, agradável, com uma atitude leve e encorajadora. A chave aqui é relaxar e sorrir enquanto estiver falando. Dando continuidade às etapas de venda, esse é o momento em que você precisa simultaneamente entregar a solução e quebrar as objeções. E nesse momento, muita gente erra. Você já deve ter ouvido falar sobre uma velha história de que ninguém quer comprar uma furadeira, mas sim um quadro na parede. Pois bem, essa frase precisa ser levada a sério, ao pé da letra. É que de fato as pessoas não compram o caminho, o processo, mas sim o resultado final. Eu não quero fazer botox, eu quero ficar linda para o casamento da minha melhor amiga. Eu não quero fazer uma flebectomia, eu quero usar vestidos e shorts no verão sem constrangimento. Eu não quero fazer uma infiltração com ácido hialurônico no joelho. Eu quero retomar as atividades físicas e ter de volta a noite de sono tranquila. Eu não quero saber qual grau de miopia eu tenho. Eu quero ter uma visão que me permita realizar as atividades diárias. Então,
a melhor forma de vender não é falar sobre a parte técnica e as etapas do processo, mas sim sobre os resultados. Claro, o processo precisa ser citado? Sim, mas ele não pode ser o foco e nem o ponto de partida. Então vamos trazer aqui o senhor Ademir e escutem qual seria a fala do Dr. Pedro nesse momento. Podemos realizar um tratamento que poderá reduzir ou até mesmo acabar com a dor que você sente no joelho e assim o senhor conseguirá recuperar toda a qualidade de vida perdida nos últimos meses. Pronto. Essa é a solução do problema. É isso que o paciente está disposto a comprar. Daí você pode complementar assim, ó. É isso que você deseja? E adivinhe qual será a resposta do paciente? Sim, claro que será sim. Mas é importante ter essa pergunta como forma de trazer o paciente para o mesmo nível de negociação que você. E agora sim, você vai falar sobre o processo e, simultaneamente, você vai quebrar as objeções. Por exemplo, então, senhor Ademir, esse é um procedimento chamado tal e tal, no qual fazemos isso, isso e aquilo. Tudo é feito com anestesia, portanto, você sentirá apenas um desconforto na hora da anestesia. Opa! Quebra de possível objeção aqui, né? Qual objeção que o paciente poderia citar aqui nesse exemplo? Não quero fazer, pois vai doer. Então, é um procedimento que não requer internação e você sairá andando do consultório. Opa, outra quebra de objeção aqui. A objeção poderia ser, mas eu não tenho ninguém para me acompanhar, né? Eu utilizo o ultrassom para guiar um procedimento, então a gente quebra outra objeção aqui, né? Uma construção de valor, na verdade. A objeção poderia ser um medo, e nesse caso, a própria quebra dessa objeção funciona também como uma construção de valor. Entenderam o contexto? Então, quando você finalizar toda a explicação, você vai olhar nos olhos do paciente e perguntar: Senhor Ademir, qual a sua dúvida sobre esse procedimento que eu te expliquei? Essa pergunta é muito importante, pois quem tem dúvida não compra. Essa é a hora de entender se ainda há objeção ou se tudo o que você disse foi compreendido pelo paciente. Se ele responder que tem dúvidas, entenda quais são e esclareça. Se ele não tiver, ótimo, podemos prosseguir. Agora sim, você pode falar para o paciente o preço desse tratamento que está sendo indicado e as condições de pagamento aceitas. Caso tenha alguma outra informação relevante, também precisa ser dito agora. Quando tudo estiver muito claro para o paciente, você perguntará assim, Senhor Ademir, o senhor compreendeu tudo o que será feito para que a sua dor seja minimizada ou até mesmo resolvida? Lembre-se que o nosso objetivo aqui é trazer de volta a sua qualidade de vida. E pronto. Esse paciente, com toda certeza, vai aderir ao tratamento proposto e você irá direcioná-lo ao agendamento. E essa sim é uma missão que você pode delegar a um colaborador da sua clínica ou do seu consultório. Eu recebo muitas perguntas relativas a esse tema, pois como a maioria dos médicos ou dos profissionais de saúde possuem essa dificuldade em vender, eles delegam toda a missão à secretária ou algum outro colaborador. Pode dar certo? Sim, pode. Se você tiver a sorte de encontrar um bom vendedor que estude sobre a sua área de atuação, sobre aquilo que você faz e vende, pode dar certo sim. Mas eu não sou o tipo de pessoa que confia muito na sorte e acredito que é sempre melhor pensar em estratégias reais e palpáveis. Porque pense comigo, uma dúvida que o paciente tiver e que a secretária ou qualquer outra pessoa que ficou responsável por essa venda não saiba responder, o paciente não compra. Ninguém compra uma agulha sequer se tiver uma dúvida. E a única pessoa capaz de responder todas as dúvidas possíveis do paciente é você. Eu faço sempre a seguinte analogia, tá? Imaginem que eu estou levando meu filho à escola. Ele tem 3 aninhos. Daí eu falo assim, filho,
Hoje você é quem vai guiar a mamãe pelo caminho da escola. Vamos chegar em algum lugar, será? Provavelmente não. Então eu preciso segurar na mão do meu filho e dizer: filho, a mamãe vai te levar, pois eu quero que a gente chegue no destino final. E daí eu vou conduzir o meu filho pelo caminho da escola. Afinal, eu conheço o caminho e não o meu filho. O mesmo acontece com o paciente. Eu preciso segurar o paciente pela mão e conduzi-lo pelo caminho que eu quero, e o destino final, nesse caso, é a venda do tratamento, da cirurgia, do exame ou qualquer outra coisa que você esteja ofertando. Pois se eu deixo esse paciente conduzir a conversa, é como se ele fosse o meu filho de 3 anos. Ele não sabe o caminho, ele não sabe aonde eu quero chegar. Logo, não chegaremos a lugar algum. Só que a secretária ou outro colaborador qualquer é como se fosse, aqui na nossa analogia, né, uma irmã mais velha do meu filho, uma irmã de 15 anos. Pode ser que essa irmã chegue na escola? Pode, mas pode ser que não dê certo. Pode ser que tenha ali alguma intercorrência no caminho. Entenderam essa analogia? Bom, agora que vocês entenderam sobre a técnica de vendas, nós vamos falar aqui dos gatilhos mentais de vendas. Se você já comprou um produto por impulso e depois buscou motivos para defender a sua ação, saiba que um ou mais gatilhos mentais podem ter sido ativados. Os gatilhos mentais são agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-las da zona de conforto. Em outras palavras, são estímulos que agem diretamente no cérebro, mas não se trata de hipnose ou algo do tipo, pois a base dos gatilhos mentais está na psicologia. Uma coisa é certa, o nosso cérebro é repleto de mistérios, mas a ciência já tornou possível desvendar alguns deles. Sabemos, por exemplo, que a nossa mente toma decisões com base em contexto social e emocional. A racionalidade só surge depois na tentativa de justificar a ação. Assim, um gatilho mental, quando ativado, ele pode provocar um sentimento favorável ou desfavorável. E por essa razão, é preciso usar essa técnica com responsabilidade e foco no objetivo. Essa técnica é altamente eficaz no que diz respeito à tomada de decisão. Existem mais de 90 gatilhos mentais e, óbvio, eu não vou falar sobre todos aqui, não seria louca, mas vou trazer os principais que vocês podem utilizar durante o processo de vendas, tá? O primeiro é o gatilho da escassez. Sabe quando você chega numa loja de calçado, por exemplo, e tá ali experimentando o modelo, daí o vendedor fala assim: "Ô, Adriele, leva, pois esse é o último par, é a última unidade, a gente vendeu tudo e nem tem previsão de reposição." Pois é, o vendedor utilizou o gatilho mental. Esse é um dos gatilhos mais famosos. Ele consiste em incitar na pessoa a sensação de perda. Desse modo, com medo de ficar sem aquele produto ou sem o serviço, o cliente ele efetiva a compra. Como você vende o seu tempo acima de tudo, você pode utilizar esse gatilho dizendo, por exemplo, que tal horário é o último disponível para a realização do procedimento ou da cirurgia. Outro gatilho mental, que é ótimo para você utilizar, é o da autoridade. Ser uma autoridade em um assunto é ter expertise comprovada. Isso faz com que o cliente tenha confiança na sua marca, no seu produto, no seu serviço. Por consequência, a decisão de compra se torna mais fácil para ele. Então, um bom exemplo seria: eu já realizei esse procedimento em mais de 5.000 pacientes. Ou, eu faço esse procedimento há 17 anos. Ou, eu atendo pacientes por todo o Brasil com a mesma queixa que a sua. Todos esses exemplos são para construir e elevar a sua autoridade. E por último, eu falo novamente sobre o gatilho da prova social, dessa vez na versão falada, contada por você. Para que vocês se lembrem,
entre as necessidades dos indivíduos está a de ser aceito e conviver bem em grupos. E isso é exatamente o que o gatilho da prova social coloca à prova. É o ato de convencer o cliente de que ele precisa de um produto ou serviço para fazer parte da comunidade. Lembram que eu trouxe o exemplo do restaurante cheio e o outro vazio? Então, nesse caso, vocês podem usar falas como: todos os meus pacientes com a mesma queixa que a sua, que realizaram esse procedimento, estão 100% satisfeitos. E o único arrependimento é de não terem feito antes. Bom, caso você crie gosto pela arte de vender, recomendo estudar sobre os demais gatilhos mentais. E não só isso. Recomendo estudar sobre outras técnicas de vendas desenvolvidas por outras pessoas. Afinal, o conhecimento nunca é demais e é sempre bem-vindo. Eu espero de coração ter te ajudado a dar o pontapé inicial. E quem sabe em breve você venha me contar que se tornou um super vendedor de sucesso. Vamos fazer um resumo bem breve aqui sobre aquelas etapas de vendas? A gente pratica a escuta ativa. A gente precisa entender qual é o problema do paciente. Depois a gente, em segundo lugar, a gente valida as emoções, né? Pratica ali a empatia ativa. Então a gente fala para o paciente que realmente entende tudo aquilo que ele está sentindo, repetindo o sentimento dele. E aí sim, depois a gente vai entregar a solução para esse paciente, mas não falando do processo, não falando do caminho, e sim do destino final desse paciente. Qual vai ser o resultado que ele irá colher, que ele irá ter após realizar ali aqueles procedimentos. E aí sim, por último, a gente vai explicar quais são os processos, quais são as etapas, o que precisa acontecer para que ele tenha aquele resultado. E claro, a última coisa é tratar de preço. Gravem essa regra, preço é a última coisa a ser dita em qualquer negociação, independentemente se essa for a primeira pergunta a ser feita. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de vendas, que não acaba por aqui. A gente ainda tem mais uma aula desse módulo de vendas e eu te vejo em breve.